Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Aqueles que estão nos visitando essa noite, se vocês precisarem de alguma coisa, né, de repente banheiro, água, né, procurem os nossos cooperadores, estão lá no fundo da igreja, pode auxiliar vocês para que vocês se sintam à vontade e nada impeça que vocês se sintam pertencentes à casa do Senhor, porque a casa é dele, em nome de Jesus. Amém? Quem procurou achou? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando nos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais para os seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que estavam acontecendo. João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Sião. Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Senhor Deus, nos agradecemos a Ti, Senhor Jesus, através do nosso coração aquebrantado, a nossa mente, Senhor, entregue a Ti essa noite, crendo que o Teu mover já está acontecendo na nossa vida nesse momento. O Teu Espírito, Senhor, tem algo poderoso para entregar a cada um de nós, então nos ajuda, Senhor, a estar sensíveis ao Teu mover, à Tua vontade, que nós possamos, Senhor, entender tudo aquilo que a mensagem quer nos entregar, para que o Espírito possa agir, Senhor, em nós e através de nós. Cremos que estamos aqui, Senhor, representando muita gente, algumas delas nem conhecemos, mas através do contato conosco, Senhor, no dia a dia, com certeza receberão também um pouco do Teu bom perfume que é lançado sobre nós essa noite. Crendo, Senhor, no Teu agir e agradecendo, Senhor, a oportunidade de estar aqui, recebendo a Tua palavra e sendo usado por Ti, Senhor, como instrumento poderoso do Teu Evangelho, nós Te agradecemos poderosamente em cima do Teu nome, Senhor, que abre todas as portas que necessitamos, e esse nome poderoso é Cristo Jesus. Amém. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, essa biblioteca de 66 livros, se traz a revelação de toda a vontade do Senhor desde a criação. E quando nós entramos na parte onde se fala do Novo Testamento, onde se fala de todo o ministério de Jesus Cristo, do início de todas as coisas e dali por diante, é inevitável falarmos de Jesus e não falarmos de milagres. É inevitável falar de Jesus, a passagem dele por aqui, por tudo aquilo que ele fez através da ministração da palavra, tudo aquilo que ele se colocou como um cordeiro, indo para sacrifício e entregar a nós a salvação, a libertação de todos os pecados e acusações. Não tem como não associarmos isso a um milagre. Nós estamos falando de um texto que fala de um milagre grandioso da pesca e é exatamente isso que o Evangelho tem para trazer a nós, em todo o tempo que nós temos contato com a palavra do Senhor. O quanto poderoso é aquele que crê, porque começa a agir não mais ele, mas aquele que está em nós, que é Cristo Jesus, e o quanto nós vivemos com os milagres do Senhor todo o tempo.
O que nós temos que buscar sempre é no Evangelho experiências e oportunidades para que a gente possa ser alguém impactado com os milagres na nossa própria vida e viver experiências sendo canal de bênção e de milagre na vida de outras pessoas. Nessa palavra, quando nós começamos a entender um pouco mais esse texto, nós começamos a ver a importância daquele que está sensível às coisas que acontecem. Nós estamos aqui essa noite inclinados a ouvir uma palavra do Senhor, e quando falamos de milagre, nós não podemos focar em nenhum outro ou buscar qualquer outro se não entendermos o primeiro milagre que aconteceu na nossa vida. Não há como nós falarmos de milagre sem entendermos que o primeiro milagre tem nome, é Jesus. É o primeiro milagre revelado a nós, é o milagre de entendermos e sabermos o tamanho do amor de Deus sobre nós, porque entregou o Filho na cruz para entregar para nós salvação. Não tem como nós focarmos e buscarmos no Senhor e na palavra dEle socorro para vivermos milagres, se não entendermos que Ele é o próprio milagre na nossa vida. Ele é o primeiro milagre, Ele é o verbo, Ele é a palavra, é Ele e Jesus que se apresentou a nós e se apresenta a nós todo dia, através do Espírito Santo de Deus. É o primeiro milagre que nós temos que crer, porque a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Se você não crê em Jesus Cristo, que é o nosso primeiro milagre, é aquele que nos entregou a salvação, é que neles somos libertos, neles nós somos uma nova criatura, nele nós podemos ter esperança, fé, e ter a certeza que o amanhã será melhor do que hoje. Então, se nós não crermos no primeiro milagre, em vão é a nossa busca na igreja a todo tempo, buscando na palavra um refrigério, um discernimento para buscar os milagres que nós queremos na nossa vida particular e em cada um na sua individualidade. Nós temos que crer em Jesus Cristo, Ele é o primeiro. Se nós entendermos quem nós éramos ou quem nós deveríamos ser sem Jesus, nós fazíamos parte de um povo gentil, nós não éramos da promessa, a promessa era para o povo de Israel, mas através de Cristo Jesus a promessa foi entregue a cada um de nós. Nós estávamos condenados à morte, mas em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. É Jesus Cristo se manifestando em nós como o primeiro milagre. Hoje nós somos filhos, nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos perdoados diariamente, porque em todo o tempo a nossa carne se inclina para o pecado, seja em pensamentos, seja em ações, seja em qualquer coisa que a nossa carne ganhe um pouco de nós liberdade para fazer, ela faz sempre o pecado, porque a função da carne é nos afastar do Senhor. E essa graça, essa misericórdia nada mais é do que o milagre do Senhor agindo em nós todo dia. Sermos conhecedores hoje de um amor, o amor de Deus que é incomparável, não tem como representarmos na terra um amor como o de Deus. Esse é o primeiro milagre. É nisso que nós temos que focar, é nisso que nós temos que estar na nossa vida, é onde nós temos que colocar a base de todas as coisas, é Jesus, é a rocha. Nós vemos em todos os cultos grandes testemunhos de pessoas que viveram grandes coisas, mas você pode buscar a entender a vida de cada uma delas na sua particularidade. Se você chamar para perguntar, se você quiser ouvir um pouco mais profundamente o testemunho, você vai ver que só viveu o testemunho que viveu porque o primeiro milagre recebeu de coração aberto Jesus, porque é Ele que faz, Ele que executa, é Ele que abre as portas para que tudo aquilo que está de promessa para você do Pai aconteça na sua vida. Então, em todos os milagres que nós buscamos viver, em tudo aquilo que a gente quer ter de prosperidade, como uma boa pescaria, você tem que crer naquele que está em você todo dia. Porque se qualquer outra coisa não acontecer, meu irmão, o primeiro milagre basta. Se nada mais der certo, se nenhuma porta mais abrir, se nada mais te alegrar os olhos nesse mundo, o primeiro milagre é o suficiente para te trazer paz que excede todo o entendimento, porque você sabe, você vai para casa. Quando nós olhamos o texto mais profundamente, nós vimos a história que todos conhecem. Um barco que até então não tinha feito nenhuma pescaria, e quando Jesus pede para que eles voltem a pescar, a pescaria é tremenda, e ao ponto de ter que chamar outro barco para ajudar.
Mas quando nós começamos a olhar, nós temos que olhar profundamente para entender o que causou todo esse acontecimento, o que deu start ao milagre. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor e nós com a carne sedenta por refrigério, o espírito sedento pelo Pai, nós nos tornamos muitas vezes perdidos no conhecimento e nos apegamos numa coisa que não acontece, e isso nos frustra. Porque nós saímos daqui carregados de uma palavra e crendo: Senhor, se aconteceu ali, vai acontecer, basta crer, a tua palavra diz, eu creio que tu pode fazer na minha vida. Mas não é só crer e esperar o Senhor fazer, são coisas que nós devemos executar, é o tal do possível que o Senhor espera que a gente faça. Porque quando o possível se esgota, o Senhor, com o amor dele tremendo e sem fim sobre nós, Ele age sobre nós como impossível, e com certeza aquilo que você necessita vai cair no teu barco. Mas o possível nós estamos fazendo. Quando nós entendemos o milagre por si, aquilo que aconteceu, aquilo que deu alegria para Pedro, Simão Pedro, aquela pescaria, nós começamos a entender a primeira coisa: o que é de mais importante para cada um de nós viver o milagre? O posicionamento. Aonde você está hoje? O milagre não acontece em qualquer lugar, e não é porque o Senhor não pode fazer. Ele é o Deus, Ele é o Criador, Ele é o Verbo, basta Ele dizer: haja luz, haja milagre, haja cura, haja portas abertas, haja libertação, haja restauração. E toda a natureza obedece o Pai, e tudo aquilo que Ele declara acontece. Mas Ele é um Pai que espera os filhos que, entendendo a palavra, façam a sua parte para que o poder dele se manifeste de forma ordeira, com ordem e decência, para que nós que estamos caminhando com o Senhor, que temos entendimento da palavra, não geramos o engano que o Senhor é aquele que faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, e aceita qualquer um de qualquer maneira. E não quer dizer que o Senhor não aceite você de qualquer jeito, mas Ele não aceita você por todo o tempo assim, porque Ele crê que aquele que chega e crê no verdadeiro milagre que é Cristo Jesus, já se torna uma nova criatura. As coisas velhas não aceita mais, e tudo aquilo fica para trás. Mas qual é o nosso posicionamento? Se você olha o texto, diz que ele estava ministrando ao povo, e o povo, apertando Jesus, fez com que ele começasse a caminhar ao ponto de pensar: vou usar o barco, era o que eles usavam na época para se afastar e falar para todo aquele que estava mais distante, ou uma grande população, para ter um poder maior de alcance. Mas onde ele estava? No meio do povo, ministrando a palavra. E o Senhor, meu irmão, sempre usa aquele que está posicionado no meio daqueles que necessitam ouvir e necessitam receber aquilo que Ele tem para entregar. Então talvez você está precisando e clamando pelo milagre, mas você não está onde o Senhor espera que você esteja. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é executar aquilo que o Senhor colocou como nós, e em nós algo poderoso. Ele disse: vocês são a luz, vocês serão sal. Meu irmão, a luz tem que estar no meio onde há escuridão, onde há pessoas perdidas, onde está aquele que está totalmente destruído, com o coração totalmente perdido, uma mente totalmente conturbada, aquele que talvez você na carne nem gostaria de estar perto, mas é ali onde o Senhor quer estar. E aí onde você está posicionado na vontade do Senhor, que é ministrar uma palavra para aquele que necessita ouvir, ali o Senhor age e o milagre transborda em todos que estão ali. Muitas vezes nós esperamos o milagre em casa e entramos no engano dizendo: Senhor, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho direito, eu creio, basta crer. E você fica a vida toda crendo e as coisas não acontecem, porque o Senhor espera de você alguém que tem uma ação, a ação de sair, buscar aquele que precisa ouvir aquilo que você já recebeu. Se você crê em Jesus, você sabe que há a necessidade de ter um encontro, e esse encontro necessita de um posicionamento, e o teu posicionamento, meu irmão, é no meio daquele que precisa ouvir a palavra. Pedro estava onde o Senhor estava, ministrando a palavra. O Senhor não chamou um pescador que estava em casa. Ele não foi chamar o dono de um barco que estava ancorado, mas não estava ali, ele mandou chamar alguém. Ele usou aquele que estava próximo da onde estava sendo ministrado a palavra. Então vocês têm que estar no meio do povo.
porque é ali onde o Espírito Santo está se movendo, é ali onde o Espírito Santo está buscando a oportunidade de acessar o coração de alguém, meu irmão, e quem vai dar esse acesso a Cristo Jesus é você, e não porque Ele precisa de nós, mas Ele vê em nós uma oportunidade de usar como uma ferramenta poderosa para Ele se manifestar através de você, e aquele que nunca ouviu falar de Jesus, conhece através da tua vida. Então nós temos que estar no meio do povo para que o milagre aconteça. Nós temos que sair para a luta, nós não podemos se esconder, nós temos que estar onde Jesus precisa que a gente esteja. Então a gente tem que entender, o milagre vai acontecer quando nós tivermos o discernimento de posicionamento. Nós temos que nos posicionar nesse mundo. A palavra do Senhor sempre vai agir na vida daquele que se move para servir. O quanto você tem servido o Evangelho? O quanto você tem vindo no culto? Talvez a gente consiga contabilizar. A gente conhece o povo, aquele que vem no domingo. Glória a Deus por isso, porque quando a gente se reúne em igreja, a gente se fortalece, o Senhor age, mas o Senhor espera que a gente comece a servir. Servir, meu irmão, é sair para a rua, pregar o Evangelho para aquele que você não quer, para aquele que talvez a sua carne diga não merece mais, mas você sai para servir porque você está representando Cristo, e Cristo não quer deixar ninguém para trás. Uma outra coisa poderosa para que a gente viva o nosso milagre é entender que precisamos reconhecer a voz. Hoje nós estamos num mundo onde há muitas vozes, é muita coisa sendo oferecida, é muita gente nos chamando a atenção, é mídia social, é mídia visual, é coisas escritas, é muita informação nos trazendo vozes na mente e no coração, gerando engano, onde a gente já não sabe mais onde ir, para onde seguir, o que decidir, o que fazer, e muitas vezes nos tornamos um perdido, mesmo já conhecendo a palavra, somos contaminados por tantas vozes que tem ao nosso redor. Então, além de a gente estar bem posicionado, meu irmão, estar bem posicionado é uma característica que nós precisamos ter para viver o milagre, mas não adianta você estar bem posicionado se você, naquela posição de estar, ainda não reconhece a voz de quem fala com você. Precisamos reconhecer a voz, e aquela voz que fala com cada um de nós, nos dá direção, nos dá o que fazer, nos fala como agir, nos fala como seguir, nos fala o quanto nós podemos ser útil, nos inclina a fazer o bem, nos enche de vontade de entregar para aquele que não conhece uma compaixão que esse mundo não oferece, a compaixão de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que somente a voz de Jesus tem o poder de gerar cura. Somente a voz de Deus tem o poder de gerar em nós arrependimento. Todos nós aqui, meu irmão, hoje, durante o dia, em alguma coisa falhamos. Mas quando você recebeu no teu espírito a voz de Cristo, lembrando você do culto, naquele momento você se arrependeu, porque você está aqui. É somente a voz de Jesus que consegue fazer isso. É reconhecendo a voz daquele que gera em você a sensação de pertencimento. Quando você chega aqui na igreja, os que nos visitam hoje, não sabemos se de repente são de outra igreja, estão nos visitando ou procurando um lugar para congregar, mas é a primeira vez aqui. Mas eu creio que chegando aqui já se sentem pertencentes, porque nós somos muito mais do que uma placa, nós somos Jesus. E a voz de Jesus já começar a falar do teu coração, não importa onde você esteja, ela te dá a sensação de pertencimento. É a única voz que gera milagre, é a única voz que gera em nós vida. Nós precisamos estar posicionados e reconhecer a voz que gera tudo isso em nós, e só tem uma, é a voz de Jesus. A voz do Senhor tem nos chamado para servir, tem nos chamado para nos capacitar todo dia, tem nos chamado para nos restaurar no nosso coração, a nossa mente, mas fazer de nós agentes restauradores na vida de outros. Mas quando a voz de Jesus chega em nós, o que encontra? Cansaço, desânimo, vontade de desistir, um coração cheio de decepção,
já me decepcionei demais, já orei demais, já pedi demais, já busquei demais, já tentei ajudar demais, e a pessoa só me traz desgosto, me decepcionei demais, já não faço mais. E aí você vê que o discurso daquele que não está com o coração cheio de Jesus, o mais é sempre para dizer que vai fazer menos. A voz de Cristo Jesus, quando está em nós, gera em nós a decisão de obedecer. E aí a gente para de optar por não fingir mais. Quando Jesus fala conosco, a gente para de fingir que não é mais conosco. Quando a gente escuta a voz do Senhor falando em nós e mostrando a necessidade daquele que precisa ser alcançado, a gente para de pensar assim, não é comigo, deve ser engano da minha mente, eu não tenho nada a ver com isso. Aquele que está pedindo ajuda não é problema meu, é da prefeitura, é da assistência social, é o problema do governo, é o problema da sociedade, não tem nada a ver comigo. Mas quando você começa a ouvir a voz de Deus, bem posicionado naquilo que o Senhor te colocou como propósito, você foge desse engano e você sabe, se o Senhor te demonstrou a necessidade, é porque Ele vai capacitar você para resolver aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, porque aquele que te chama é o mesmo que te capacita. E aí a gente começa a parar de viver aquela mentira de não vale mais a pena. Tem muita gente que olha no espelho e olhando para si mesmo diz assim, não vale mais a pena. Não vale mais a pena orar, não vale mais a pena ir para a igreja, não vale mais a pena estar envolvido no ministério, não vale mais a pena. Não acontece mais. Aquela sensação de que eu estou todo dia pescando e não consigo pegar nada. É todo mundo com o barco cheio e eu não, o Senhor não me ama mais, não vale mais a pena. Mas quando você começa a se posicionar, quando você começa a ouvir a voz do Senhor, você começa a entender que isso tudo é um engano do teu coração e na verdade é algo do Senhor tratando você para ver até onde vai, até onde aguenta a tua fé, até onde é o tamanho da tua fé nele, e aí você começa agora a viver a verdade em Cristo Jesus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Jesus. Um posicionamento, um discernimento de ouvir a voz, gera em nós um desejo de retroceder nunca, render-se jamais. Há muitos anos eu lembrei dessa frase quando eu estava preparando o esboço com o Senhor, porque eu tenho um filme desse muito antigo e eu me lembrou essa frase. E muitas vezes a gente tem que sair de casa com esse entendimento, quando a gente está cheio do Senhor, retroceder nunca, eu não volto mais. Eu não volto mais atrás. O inimigo já não me engana mais, eu já não volto mais para aquele lugar, eu já não sofro mais por aquilo, eu já não me entrego mais àquelas coisas, eu não volto mais atrás. Então retroceder nunca e render-se ao pecado jamais. Mas eu só entendo isso quando eu creio que há um propósito de Deus sobre a minha vida e esse propósito há um tempo. E eu tenho que me capacitar, o tempo do Senhor é o tempo certo e eu estou acostumado às coisas serem prontas como um bom miojo, em 3 minutos eu já posso comer, mas as coisas do Senhor são preparadas no tempo certo, na hora certa, quando você está esperando o milagre, Ele chega com o sabor que você precisa, com o cheiro que você necessitava, com aquilo que vai saciar a tua fome e vai gerar em você cada vez mais energia para seguir, e quem prepara esse alimento é Cristo Jesus. Mas nós temos que estar posicionados e prontos a ouvir a voz dEle, porque é Ele que nos capacita para caminhar naquilo que Ele chama de propósito para cada um de nós. Um terceiro ponto que nós podemos destacar nessa mensagem é o entendimento da sequência do milagre. O primeiro vem a palavra. Meu irmão, você não vai ver um milagre na tua vida se a primeira coisa que você tem feito não é pregar o Evangelho. O milagre aconteceu com Pedro, mas tudo começou com Jesus ministrando a palavra. A palavra precisa ser lançada, a palavra precisa ser dita, o verbo precisa ser conhecido, as pessoas precisam ouvir de Jesus, e quando você fala de Jesus, o milagre começa a agir. Às vezes a porta que você necessita ainda não vai abrir, mas o milagre do bom ânimo que já se perdeu volta a estar em você, porque o Senhor é fiel àquele que o serve. E aí a palavra precisa ser dita. Tudo começa com a palavra, é tudo sobre Jesus.
Você não consegue milagre sem falar de Jesus. Você não consegue sabedoria se não buscar Jesus. Você não consegue fé se não buscar nele a força para estabelecer a palavra em você ao ponto de você não negociar mais. Então tudo começa com a palavra. Tudo começa com a palavra. No início, a terra era sem forma e vazia. E o Senhor disse: haja luz. E a luz se fez. É a palavra. O início de todas as coisas é a palavra. Quer viver um milagre com o Senhor? Começa a olhar para a tua vida. O quanto tu tem falado da palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. É poderoso ouvir. Mas às vezes a gente terceiriza. Eu vou lá na igreja para ouvir. O Senhor diz que o Espírito traz a lembrança de tudo aquilo que foi dito. O Senhor já te capacitou com muita palavra aí. E às vezes a fé sua vai se renovar com a palavra que é pregada por você mesmo. Porque quando nós falamos de Jesus, nós falamos e ouvimos. E aquilo que a gente ouve gera fé. Então talvez você está sem fé porque você nem tem falado daquilo que você já sabe. A palavra precisa ser dita. A segunda parte importante de todas as coisas para gerar um milagre em nós é a obediência. O Senhor estava pregando a palavra e precisava de uma plataforma para usar e continuar pregando ao povo. Ele vai pedir ajuda para alguém que estava chegando da pescaria, cansado, desanimado. E a palavra não dá esses adjetivos, mas quem conhece a vida de pescador e quem trabalha com qualquer outro trabalho, quando você chega e não consegue produzir aquilo que você gostaria, sai para buscar o seu sustento e não consegue voltar para casa com aquilo que traria a você tranquilidade, chega cansado, desanimado, vontade de largar, um coração desesperado, uma sensação de derrota, de incapacidade de resolver as coisas. E é exatamente assim que o Senhor encontra muitas vezes cada um de nós. A palavra tem sido dita, as coisas têm acontecido, mas quando Ele chama você para participar de algo poderoso, para que ali Ele restabeleça a tua aliança com Ele e Ele possa agir, entregando a você o milagre que tu tem tanto buscado, Ele encontra cada um de nós cansado, desanimado, sem vontade de fazer nada, e ao não ter vontade de fazer nada, a gente peca num princípio básico: não obedecemos, não fazemos aquilo que o Senhor pede para cada um de nós fazer. Ele pede para Pedro o barco, e em nenhum momento nós vemos o Pedro dizendo que não vai fazer. Ele fala que estava cansado, para não fazer outra pescaria, porque pescou a noite toda, não tinha dado nada, mas em nenhum momento você vê Pedro dizendo: Senhor, não dá para usar o meu barco, pede para outro, usa outro, chama outro, eu estou cansado demais, deu tudo errado hoje, não conta comigo. Mas se colocou à disposição. Às vezes deixamos de viver um grande milagre, porque quando o Senhor se apresenta em nós, Ele se apresenta no momento certo, no momento onde Ele testa a tua fé. Ele chega para você na hora que você está bem cansado, na hora que você está pronto para jogar tudo para o alto, quando você não aguenta mais, quando parece que a vontade é: Senhor, me leva para casa, porque eu não aguento mais viver nesse mundo. É nesse momento que Ele se apresenta e diz para você assim: ó, eu preciso de você mais um pouco, eu preciso usar aquilo que eu já te dei. E Ele quer ver em nós uma força que supere o nosso cansaço, a nossa vontade de desistir, a nossa vontade de não seguir à frente. E aí o mover de Deus começa a acontecer. As coisas acontecem, meu irmão, quando aquele que é chamado para agir entende o poder de transbordar, o poder de ser um agente demonstrador do amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, que está pronto a ser entregue para todo aquele que necessita. Quem crê, meu irmão, faz o possível e acaba vivenciando o impossível do Senhor.
Se você crê em Cristo Jesus, continue fazendo o possível. Continue agindo, continue seguindo em frente, não desanime. Nós vimos o texto falando de alguém que tinha pescado a noite inteira, estava cansado, estava guardando, lavando as redes para guardar, e a gente vê que o lavar as redes era um sinal de quem estava desistindo. É um sinal de desistência. Estou lavando, não dá mais, não vou tentar de novo, por hoje deu. Quantas vezes nós vamos para casa e lavamos as nossas mãos? Já deu, cansei, não vou orar mais pelo meu trabalho, não vou orar pelo meu chefe mais, não vou orar mais pela minha esposa, não vou orar mais pelo meu esposo, não aguento mais buscar os meus filhos. Olha, o Senhor fica nas tuas mãos, eu lavo as minhas. O Senhor espera de nós um coração que não desista, um coração que creia que o Senhor está pronto para se manifestar através de nós, entregando a nós um grande milagre, mas espera de nós alguém que está sempre disponível. Que o cansaço não nos paralise, que o cansaço não tire de nós o desejo de ser usado pelo Senhor todo o tempo. Nós estamos muitas vezes, meu irmão, tentados a parar de orar, parar de buscar, parar de ministrar do Senhor, parar de clamar o nome poderoso de Jesus por conta do cansaço na nossa vida. Vivemos frustrados pelas nossas aflições, pelas lutas que enfrentamos, porque também na metade do caminho começamos a esquecer daquilo que já foi dito. O Senhor disse que nós passaríamos por aflição, mas Ele disse que venceu o mundo. E onde está a nossa fé? Para que tudo aquilo que nós passamos não tem poder para tirar de nós aquilo que já recebemos de Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna e temos sobre nós o poder do Espírito Santo de Deus, e tudo aquilo que a gente declara no nome de Jesus acontece para a honra e glória do Senhor. Eu não sei onde você tem lançado a sua rede, meu irmão, e não tem puxado nada, e como um bom pescador no início de carreira, talvez a tua rede tenha trazido bota velha, pedaço de sucata, lata velha, e você não aguenta mais. É um tal de remendo de rede. O remendar de rede, meu irmão, é um coração que se quebra, é um coração que fica amargurado, é uma raiz de amargura, é coisas que a gente vai fazendo pelos outros e parece que não dá nada, e eu estou sempre me remendando, eu não aguento mais. E o Senhor esperando para você até onde você vai. E o Senhor espera de nós alguém que, Senhor, talvez eu não tenha mais rede, mas se necessitar pescar, eu me jogo no mar para pegar o peixe que está passando, mas eu não vou deixar de te servir. Mas onde estamos? O Senhor que te trouxe aqui essa noite, meu irmão, te trouxe aqui essa noite para se apresentar a você através da palavra que é ministrada. E como é que Ele está te encontrando hoje? Cansado? Desanimado? Com vontade de desistir? Com vontade de ir embora? Com vontade de testar outras coisas, que até agora o que eu fiz, ouvindo uma palavra, não deu certo? O Senhor tem se apresentado a nós e tem visto em nós frustração. Quando Ele chega a nós e se apresenta a nós, quem Ele vê? Alguém preparando as redes para colocar novamente no barco e voltar a pescar, porque sabe que o Senhor é aquele que está no barco, e todo aquele que não desiste, crendo no Senhor, pesca e traz para casa tudo aquilo que necessita? Ou alguém que já está lavando as redes faz tempo? Muitas vezes, meu irmão, viemos para a igreja e nos apresentamos para o Senhor com alguém que já negociou o barco. O nosso propósito, a nossa vida, a gente já entregou para o mundo. Não quero mais saber o que acontecer é lucro. As redes, nem sabemos mais onde está. E quais são as nossas redes? As mãos poderosas que o Senhor nos dá, dizendo que todo aquele que estender, crendo nele, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas. As redes são as mãos poderosas que o Senhor te dá através do Espírito Santo. Quando você ora pela tua casa, meu irmão, o inimigo é obrigado a sair e levantar acampamento, porque não suporta o poder que sai de você. As redes que você tem é o teu olhar, que é
olhar por esse mundo, ver todo aquele que é necessitado, e através de você, olhando o teu olhar e vendo o brilho de Cristo Jesus, vem para o barco junto com você, crendo que no barco encontra a presença do Senhor. Mas onde está a nossa vontade de continuar pescando? Nós conhecemos um Jesus que é poderoso demais. Eu pergunto para você, por que Jesus, com o poder que ele tinha, ele não disse para os peixes: vem para o barco, todos vocês, para o barco? Jesus tem poder para fazer isso, por que ele não fez? Pedro, cansado, falou: Senhor, nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada, mas porque és tu que estás pedindo, eu vou. Poxa, o Pedro foi muito gente boa, mesmo cansado ainda, não, Senhor, eu vou fazer, só porque está pedindo, eu vou lá contigo. Não merecia um milagre mais lindo, ele teve que fazer mais esforço, cansado, lançar a rede novamente. Aqui nós entramos num ponto que eu falei no início, meu irmão. O milagre do Senhor é o impossível do Senhor acontecendo na nossa vida, mas o possível só aparece quando o possível se esgota. O Senhor já está no teu barco, Ele está esperando de você a ação de continuar lançando a rede. Há força em você para continuar fazendo. E quando você faz crendo que o Senhor age, o impossível acontece. Quando você traz a rede, meu irmão, para o barco, você vai notar que você vai estar fazendo a melhor pescaria que você fez até hoje, porque você não desistiu de fazer a tua parte, não desistiu de participar da obra do Senhor que está em você. Nós esperamos o Senhor fazer tudo e qualquer coisa, mas nós temos que entender que o Senhor capacita cada um de nós para fazer o possível, e o Senhor tem procurado a cada um de nós, meu irmão, verdadeiros adoradores, que fazem todos os dias, e muitas vezes todos os dias, as mesmas coisas, mas não se cansam, porque creem que o Senhor é fiel e tem visto do céu todo o nosso esforço, e no momento certo, aquilo que você precisa vai aparecer na sua rede. Nós buscamos todo dia um milagre. Na carne nós sentimos sempre um vazio, parece que o nosso barco não fez pescaria nunca, a vida inteira. Nós temos a sensação de estar lançando a rede por todo o tempo, e quando puxamos parece que não vem nada daquilo que nós precisamos, e aí começamos a questionar: Senhor, onde Tu estás? Por que o Senhor não se move? Por que o Senhor não me responde? E o que o Senhor espera de nós é alguém que seja consistente, tenha compromisso, tenha obediência, e principalmente viva pelo efeito e não pelo resultado. Algo poderoso você tem que entender no Evangelho. Enquanto nós, e cada um de nós, sair de casa para fazer as nossas pescarias, para buscar aquilo que nós temos de objetivos, de sonhos, de desejos, de alcances para nos alegrar, e tudo isso gerar em nós bons resultados, nós não vamos estar servindo o Senhor como Ele gostaria. Quem se move pelo Evangelho, se move pelo efeito. Mas como isso, pastor? Quando Pedro foi servir ao Senhor, ele não foi pelo resultado da pescaria, mas ele foi pelo efeito que ele viveria obedecendo o Senhor. A pescaria, o resultado veio depois do efeito. Nós não vivemos milagres porque nós queremos resultados. Eu saio de casa para ir para a igreja pedindo: Senhor, eu preciso daquela promoção. Senhor, eu preciso das portas abertas para conseguir mais controle financeiro. Eu preciso, Senhor, daquilo que vai me trazer felicidade. Eu preciso de mais sucesso. Eu preciso, Senhor, de portas abertas. Eu preciso, meu irmão. Quando você busca o resultado só vai impactar na sua vida.
Mas quando você sai de casa buscando no Senhor discernimento para lidar com a palavra, crendo que você foi chamado para viver pelo efeito, você começa a dizer: Senhor, eu vim para buscar uma palavra, porque eu creio que o efeito da palavra que tu vai me entregar vai abrir portas, e não somente uma porta. Senhor, eu quero que a tua palavra entre em mim, gere em mim um efeito de sabedoria, que quando eu declarar a tua palavra, em qualquer lugar que seja, vai restabelecer casamento de todos aqueles que creem na tua palavra. O efeito é maior e tem que ser maior do que o resultado. E quando você sai de casa crendo no efeito poderoso do Evangelho, o resultado particular a cada um de nós acontece no automático, é uma sequência. Pedro foi pelo efeito daquilo que ele faria obedecendo o Senhor, e o resultado foi, ele fez uma baita de uma pescaria, mas no final você vê que ele nem ficou com o resultado, porque diz que ele abandonou toda a pescaria e seguiu Jesus. O nosso problema é que nós queremos os nossos resultados, e nós não entendemos que enquanto nós não colocarmos na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor nos fez filhos e herdeiros de algo poderoso nessa terra, que é o Evangelho, e espera de nós que nós sejamos Ele nesse lugar, pregando aquele que está perdido, então nós não somos alguém para ser servido, nós somos alguém que foi chamado para servir. E ao servir, você faz o efeito do Evangelho nas pessoas, e por consequência, o resultado para você vem. Mas se você busca só o resultado, meu irmão, pela graça, você recebe algumas coisas, mas a alegria do efeito de falar de Jesus na vida de outros, você nunca vai sentir, e esse é o melhor resultado que nós vamos ter. E quando você vive pelo efeito, meu irmão, o resultado é inevitável, ele vem, mas quando você vê e recebe aquele milagre que talvez você estivesse esperando por tanto tempo, você perde até a graça, já perde até o valor, porque ter sido chamado por Jesus para participar de algo poderoso, que mudou a vida de muita gente, para você começa a ter muito mais valor do que aquilo que você tinha buscado tanto tempo. Mas onde está o teu barco? E para finalizar, eu digo para você hoje, algo para você pensar em casa. Em que lugar está o teu barco? Onde está a tua mente? Onde está o coração? Onde está a tua vida? Por onde está navegando o teu barco? Meu irmão, quantos estão aqui essa noite em qualquer igreja do mundo? Fisicamente estão aqui, mas o barco está navegando por outros lugares. A cabeça está longe. Está pensando em outros objetivos, outros sonhos, outras coisas. Está buscando resultados terrenos, e nós viemos viver pelo efeito do Evangelho nesse mundo que constrange, que traz de volta, que resgata, que gera amor, compaixão. E nós estamos se perdendo porque começamos a viver pelo padrão desse mundo, e o Senhor está querendo dizer para você: ei, eu tenho poder para jogar no teu barco o peixe que eu quiser, mas eu não quero gerar milagre no peixe, eu quero gerar milagre em você. Eu não quero fazer o peixe viver algo poderoso de sair da água respirando e cair no barco, continuar respirando. Eu quero entregar para você vida, e o milagre que eu tenho para entregar era para você. Onde você tem lançado as suas redes? Onde é o teu foco? Para onde você tem lançado as tuas palavras? Ao vento? Para onde você tem estendido as tuas mãos? Para onde você tem lançado o teu olhar? Para onde você tem inclinado a tua atenção? Muitas vezes, meu irmão, nosso barco está parado no mar, observando a distância da outra margem, se lamentando do tempo que ainda tem que percorrer, não agradecendo pelo tempo que já percorreu, e não aproveitando a presença que já está, porque Cristo Jesus está na proa do teu barco, esperando você entregar o teu coração para grandes milagres Ele fazer. Para, meu irmão, de botar Jesus no porão, deixa Ele na proa, lance a rede todo o tempo,
Faça o lançar a rede uma diversão, uma alegria. Porque quando você faz com alegria, meu irmão, não tem pescaria do Senhor que é em vão. Não tem rede lançada do Senhor que vem coisa velha, bota velha, pedaço de sucata, tudo aquilo que você lança no nome do Senhor, traz a você almas perdidas que, para a honra e glória do Senhor, começam a participar dessa caminhada maravilhosa que você já está tendo na presença do Senhor. Que você essa noite reposicione o teu barco, traga ele para navegar no Senhor. Lava as tuas redes, mas não guarde, lance ao mar. Todo o lixo que você pegou, meu irmão, tira do histórico, joga fora, deixa para trás. As coisas velhas jogam para trás e começa a lançar a rede no objetivo, no efeito. Faça para o Senhor, porque o Senhor vai fazer por você. Ele está no teu barco. Você não vai afundar. Tudo aquilo que tem buscado, o Senhor já sabe. Não se preocupe mais. Lance a rede para buscar aquele que está se afogando num rio de lágrimas, de sofrimentos e de tentações. Mas entenda, você só foi chamado para fazer isso porque você já não está mais ali. Você está no barco. A graça do Senhor já se manifestou a você. E tudo aquilo que você precisa vai acontecer. Mas basta você se posicionar, ouvir a voz, se colocar à disposição e não ter medo, porque aquele que te chamou vai te capacitar. E Ele é Jesus. Eu convido você a se levantar.